Pessoal, e a gente segue falando sobre ontem, debate decisivo aqui na Rede Ita com os candidatos ao governo da Paraíba, com mediação de Arimatea Souza. O nosso debate teve grande audiência e repercussão também nas redes sociais. E você vai ver agora como foram os bastidores, o esquema de segurança para os apoiadores, a chegada dos candidatos e o trabalho de dezenas de profissionais. Vamos ver na reportagem de Renata Fabrício, com imagens de Marcel Henriques e Robério Ferreira. A preparação começou logo cedo no Estúdio 1 da Rede Ita. Uma grande equipe técnica esteve envolvida em toda a preparação do debate. Câmeras e púlpitos posicionados, testes de cronômetro para garantir isonomia ao processo. Foi uma preparação intensa, né? Nós tivemos uma semana, toda a nossa equipe focada, desde cinegrafistas, editores, toda a parte de produção, para que a gente tivesse um resultado bom no debate, para que a gente pudesse mostrar as propostas dos candidatos para toda a Paraíba. Duas intérpretes participaram também do ensaio de posicionamento na janela de Libras. Tudo para garantir a inclusão de todos e a democracia da informação. Por volta da 1 da tarde, a STTP interditou parte da rua. Um esquema de segurança foi montado com as presenças de Rotam, Força Tática, BPTran e Corpo de Bombeiros. A segurança privada também foi reforçada na sede da Rede Ita e Fundação Pedro Américo. Flashes informativos foram exibidos durante a programação, uma espécie de esquenta para o debate. Um cuidado especial com o telespectador. É daqui a pouquinho, minha gente, às 6 da tarde, eleições 2022. Você assiste a democracia na tela da Rede Ita. O candidato à reeleição, João Azevedo, foi o primeiro a chegar aos estúdios por volta das 4h40 da tarde. Logo depois, chegou Pedro Cunha Lima. Em seguida, Adjane Simplício, Nilvan Ferreira e, por último, veneziano Vital do Rego. 30 minutos antes do debate, um sorteio foi realizado com os assessores dos candidatos para definir a ordem de perguntas e respostas. A produção reservou salas para as comitivas das assessorias. Todo mundo pronto, debate no ar. 6 horas da tarde, pontualmente. Muito boa noite a todos e a todos que acompanham nesse momento a Rede Ita, afiliada na Paraíba da Rede Cultura de Televisão. Durante os intervalos aqui nos estúdios, os candidatos discutem as estratégias com as assessorias. Pertinho de terminar, é hora de afinar o discurso, aproveitar o espaço e ganhar o voto do eleitor. Logo após o debate, os candidatos fizeram a avaliação do confronto. Debate muito proveitoso, é importante essa oportunidade para a gente apresentar o contraditório, para a gente arejar a conversa política, trazer novos nomes e acreditar que é possível fazer mudanças. É possível fazer mudanças quando a gente tem um compromisso sério e quando a gente tem raízes na luta. E ter espaço para poder falar sobre isso nesse momento tão importante da nossa democracia. É extremamente importante quando a gente tem espaço para que a gente possa discutir ideias. É claro que num debate como esse, na condição de governador, você é alvo, evidentemente, dos outros candidatos que têm apenas, e alguns deles, com promessas, inclusive, promessas inexequíveis, mas faz parte do processo. Avaliação positiva, o debate serve exatamente para que a gente possa, como candidato, aprofundar temas importantes. Pude mostrar algumas das ideias, algumas das prioridades. A gente tem muita clareza ao dizer que faremos o governo da educação, mas também precisamos mudar tantos outros eixos, um espaço relevante. E saudá-los e saudá-las a todos que fazem a Rede Ita por mais uma oportunidade que todos nós temos de ratificar, de trazer as nossas ideias. Eu fico muito à vontade, porque, graças a Deus, quando me apresento à condição de candidato aos paraibanos, os paraibanos, a partir de Campina Grande, que me teve como seu gestor, foram 2 horas de intensa troca de ideias, propostas e acusações entre os candidatos. O debate foi dividido em 6 blocos. No primeiro, o tempo foi utilizado para a saudação inicial. Em outros 4 blocos, a dinâmica foi de perguntas e respostas com temas livres. No último bloco, foi hora de reforçar a motivação do voto junto ao eleitor. Uma oportunidade para ajudar o eleitor a fazer a melhor escolha e cumprir com o dever da cidadania. Excelente. Ô Ari, claro que a gente quer saber, que já está por aqui. Boa noite para você. Não, porque eu fiquei tão envolvida aí com a matéria de Renata que eu já queria saber. A gente quer saber, lógico, das estratégias dos candidatos, mas eu também quero saber dos bastidores, sabe? Olha só,
foi o momento nessa campanha em que os candidatos ficaram mais tempo juntos sem estarem no ar. Sim. Durante 15 minutos, 15 para as 6, até às 18 horas, quando começou o debate, os 5 convidados ficaram aqui nesse estúdio amplo da Rede ITA e conseguiram conversar, fluiu a conversa. Claro que foram temas amenos, superficiais, mas foi o maior momento de interação dos candidatos fora do ar, fora do contato com os telespectadores, foi aqui na Rede ITA. Quanto ao debate, já vou me adiantando, quanto ao debate propriamente dito, acho que ele atendeu plenamente às expectativas nossas, dos organizadores e também dos telespectadores. Inegavelmente, os 5 concorrentes que participaram ontem saíram à luz dos telespectadores, à luz dos internautas, mais transparentes nos que diz respeito às suas posturas, aos seus posicionamentos, e ao longo dessas quase 2 horas conseguimos trafegar aí por muitos assuntos que dizem diretamente respeito ao cotidiano das pessoas. Claro que teve as trocas de farpas, as cutucadas, mas houve sim espaço para tratar de temas, insisto, que tocam diretamente ao cotidiano das pessoas. E parabéns pela mediação, viu? Muita gente elogiou. Parabéns a toda a equipe, na verdade. Né? Foi um grande mutirão que resultou num bom trabalho e numa prestação de serviços de cidadania. Ari, o que é que a gente pode dizer sobre as estratégias utilizadas aí pelos candidatos durante esse encontro, durante o debate? Olha só, Felipe, a gente já comentava aqui a expectativa que tínhamos na véspera aqui no ITN sobre como iriam se comportar os candidatos, notadamente aqueles 3 postulantes da oposição que estão ali colados ou muito próximos nas pesquisas de intenção de votos. João Azevedo fez o que poderia se aguardar, que poderíamos aguardar dele. Ele é um candidato que, em tese, à luz das pesquisas, está com uma vaga cativa no provável segundo turno, e o que ele fez principalmente foi prestar contas de sua gestão, notadamente direcionada para a região de Campina Grande. Pedro e Veneziano visivelmente se pouparam de ataques ou de perguntas mais diretas, mais incisivas, sinalizando muito claramente que têm expectativas mútuas de apoio recíproco no eventual segundo turno, um dos 2 passando para esse turno suplementar. Nilvan Ferreira, ele optou por uma confrontação, por mostrar-se como o mais contundente crítico do governador João Azevedo. E, na paralela, tratou de, no espectro, no ambiente da oposição, travar uma disputa muito contundente do ponto de vista retórico com o veneziano Vital do Rego. Dá para antecipar claramente que, qualquer que seja o desfecho de um eventual segundo turno, Veneziano e Nilvan não estarão no mesmo palanque nesse provável turno suplementar. E a Adjani aproveitou o debate para pontuar as pautas do seu partido, do PSOL, e também apontar contradições nos 4 outros concorrentes nessa disputa pelo governo da Paraíba. Enfim, cada um se movimentando na perspectiva de não queimar etapas ou de fechar portas no que diz respeito ao provável segundo turno. Sim. A gente segue falando em eleições, né? Ari, como é que está avançando aí no TSE a tramitação do recurso do ex-governador Ricardo Coutinho? Já houve alguns passos, Polly. Primeira coisa, a Procuradoria-Geral Eleitoral já ofereceu, como era de se esperar, parecer contrário ao recurso de Ricardo Coutinho. Que recurso é esse? Ricardo Coutinho está com a candidatura indeferida, pedido de registro indeferido em nível de TRE da Paraíba, e recorreu ao TSE. O relator é o ministro Benedito Gonçalves, e o parecer do Ministério Público Eleitoral, que em nível federal se chama Procuradoria Geral Eleitoral, é contra o acolhimento desse recurso. É bom frisar que Ricardo apresentou
principalmente esse recurso no TSE é para se manter em campanha eleitoral, porque se não fizesse o recurso, seria suspensa a sua campanha. A grande expectativa dele é no que diz respeito aos recursos que tramitam no Supremo Tribunal Federal e que serão decisivos para ele. São 2 recursos que tramitam, recursos extraordinários, tramitando no Supremo Tribunal Federal. Nas pautas prévias do Supremo para as reuniões desta semana não estão inclusos esses recursos. Para fechar, lembrar que, como também era de se esperar, tanto Ricardo Coutinho quanto Manuel Messias, que é o candidato ao Senado pelo PCO, na apuração dos votos não aparecerão os resultados, os votos obtidos pelos 2, Ricardo e o Manuel Messias. Aparecerá a totalização de votos anulados sub judice. É assim que recomenda a programação do Tribunal Superior Eleitoral. E o moído não acaba quando termina. Exatamente. Boa noite. Ari. Valeu, Boa Ari. noite.